Amém. Novamente. Deus Pai Todo-Poderoso, nós pedimos pelo Teu Filho, o pastor Sérgio, que está aqui agora, Senhor. Usa o Teu Filho, Senhor, como um vaso, Senhor, nas Tuas mãos. Ele está, Senhor, está com o Espírito Santo, Senhor, está carregando. Ele está carregado, Senhor, do Espírito Santo. Que essa palavra que Ele tem preparado hoje, Senhor, não vem dele, Senhor. Vem de Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que abençoe o Teu Filho, Senhor. Tira todo e qualquer, Senhor, dúvida ou qualquer intriga que o inimigo queira colocar, Senhor, na mensagem de hoje, Senhor. Também nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe o pastor e que a palavra dele chegue aos nossos ouvidos, Senhor, também, para tocar na nossa alma, Senhor, no nosso espírito, Senhor. E que toda a palavra aqui, Senhor, que ela seja frutificada em nossos corações, Senhor. No momento que nós saímos também daqui dessa igreja, Senhor, nós possamos levar esta palavra, que o Teu nome seja glorificado. Usa Teu Filho abençoadamente, Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor? Amém. 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 Aleluia. Fica pro lado aqui. Tem que ser de mãos. Não funciona. Não sei o que aconteceu aqui, não queria ver. Não, para gente. Amém, irmãos? Amém. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está, moça. Teu ajudante. Glória. Glória a Deus e aleluias. Louvado seja Deus. Nós estamos felizes nessa noite por estar na presença de Deus. Amém. É uma coisa que nós temos que sempre ter em mente, independente daquilo que nos está rodeando a nossa vida, aquilo, as circunstâncias da nossa vida, nós temos que sempre ter um coração disposto a orar, Amém. adorar e glorificar a Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós temos falado nas últimas ministrações, falando sobre intimidade com Deus, é verdade? E hoje eu trouxe um tema que o Espírito Santo tem colocado no meu espírito há alguns tempo atrás, e é algo que vai nos ensinar um pouquinho mais a como buscar a Deus na intimidade, como buscar essa intimidade com Deus, né? A questão da adoração e do louvor. Muito frequentemente nas nossas vidas, dentro da igreja, nós vemos um mal entendido entre a adoração e o louvor. Por quê? Porque muitas vezes nós perguntamos para os irmãos, né, o que é adoração e o que é louvor, e a explicação sempre é a mesma. Né? O louvor é quando nós entoamos uma música, um louvor dedicado à adoração a Deus, amém? Agora, a adoração não é um louvor. Ah, pastor, mas eu sempre me ensinaram que a adoração era louvor. Não, não é louvor. A adoração é tudo aquilo que nós temos, aquilo que somos e aquilo que fazemos. Se tudo que fazemos e o que temos adora realmente a Deus. Porque da forma que nós vivemos, da forma que nós conduzimos as coisas na nossa vida e da forma que nós tomamos as nossas decisões, define o tipo de adoração que nós temos diante de Deus, amém? E se nós temos tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu faço adora a Deus, isso vai valorizar o teu louvor, vai validar o teu louvor quando você chega na igreja. Amém? Amém. Porque não adianta nós não termos uma vida de adoração com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu faço, se tudo isso não leva em adoração durante todo o período da semana, ele não vai validar a minha adoração, o meu louvor diante de Deus hoje. Porque Deus, ele não recebe louvor de qualquer forma, ele recebe louvor de adoradores. Não adianta nós chegarmos aqui com o coração sujo, com as coisas que nós fizemos, com aquilo que nós pensamos, com nossas atitudes fora da igreja, e chegarmos na igreja e pedir perdão a Deus, e chegar diante de Deus e apresentar um louvor. Será que aquele louvor vai ser validado pela tua forma de vida fora da igreja?
Por isso que nós temos que entender uma coisa, a nossa vida ela tem que ser uma vida de adoração. Porque essa vida de adoração, ela vai validar a minha vida de louvor diante de Deus. Amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos mostra um trilho. Amém? Não é verdade? Ela mostra um caminho que nós devemos andar. Nesse caminho, ele vai mostrar e vai nos alinhar a nossa vida, o nosso entendimento e todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida de crente dentro da palavra de Deus. E tudo isso vai validar a tua vida para ser uma vida de adorador diante de Deus. Amém? Amém. E quando esse adorador ele se prostra diante de Deus e começa a louvar a Deus, esse louvor não tem barreiras para chegar no trono de Deus. Chegará direto ao coração de Deus. Amém? Porque toda a sua vida está dando garantias que ele é um verdadeiro adorador. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós começamos a entender o que é verdadeiro adorador e ser verdadeiro adorador diante de Deus, e ser um verdadeiro, a pessoa que vai louvar a Deus realmente diante da presença de Deus, quando nós entendemos essas coisas na nossa vida, nós vamos criar em nossa vida uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de louvor e uma atmosfera sobrenatural de uma intimidade com Deus. Amém? Amém. Porque tudo isso, irmãos, vida de adoração diante de Deus, ele leva nós a uma intimidade. Leva nós a viver uma vida de intimidade. Leva nós a viver uma vida de transformação. Porque é impossível um ser humano viver diante de Deus, de uma atmosfera de adoração, de intimidade com Deus, e não ser transformado no seu íntimo. Você veja que a palavra de Deus que nós vamos trazer, alguns versículos bíblicos para fundamentar a palavra desta noite, vai mostrar justamente isso. A transformação da vida do ser humano de um adorador, aquele que se prostra para louvar a Deus, ele começa no seu interior. Amém. Não adianta nós termos aparência de crente, vivermos como crentes, falarmos como crente, mas nós não temos uma vida de adorador. Se nós não temos uma vida dedicada a fazer com que a nossa vida adore a Deus. Amém? Amém. Então nós precisamos entender que todas essas coisas na nossa vida, ela não vai ter valor nenhum se a minha vida realmente não é reconhecida diante de Deus como vida de adorador. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Abra comigo então a palavra de Deus lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Amém. Aqui nós vamos já começar a pontuar algumas coisas para que nós possamos entender, né, aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu sei que já tem falado conosco desde o louvor, apresentando que Deus é santo, santo, santo. Sabe por que Deus hoje ele veio respaldar a palavra de hoje dizendo que ele é santo? Em duas louvores que nós ministramos hoje foi sobre a santidade de Deus. Porque um adorador que está fundamentado na palavra de Deus, que está guiado pelo Espírito Santo, ele é santo diante de Deus, porque é lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém? Se ele é santo, ele transforma tudo aquilo que está debaixo das mãos dele, da autoridade dele, como verdadeiros adoradores. Amém. Santificando a vida dos verdadeiros adoradores. Amém? Amém. João 4, 23 e 24 diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. A primeira coisa que eu quero puxar para os irmãos aqui é ali no versículo 23. No versículo 23 diz assim, bem ali no finalzinho: espírito e em verdade. Os adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Você veja que espírito, ele está em letra minúscula aí. Então ele não está falando do Espírito Santo. Ele está falando do espírito do homem. Do meu espírito. Amém? Amém. Porque embaixo diz assim, para você ver a diferença: pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, com letra maiúscula agora. Amém? Amém. Então, a verdade das nossas vidas significa uma coisa. Se Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito
espírito e em verdade significa que a primeira transformação da minha vida é o meu espírito. Amém? Amém. Que quando eu aceito Jesus, significa que eu sou vivificado no quê? No espírito. Meu espírito volta a ter vida. Porque antes de conhecer a Jesus, o meu espírito estava morto. Amém? Amém. Sendo desta maneira, quando nós somos vivificados com Cristo, alguma coisa na minha vida tem que ser sepultada. Sim ou não? Verdade. Sim ou não? Sim. O problema é que muitas vezes nós sabemos a simbologia de sermos sepultados pelo batismo, ressuscitamos para com Cristo, para uma nova vida, mas os velhos hábitos da nossa vida continuam ainda vivos em mim. Então significa que eu tenho que tomar uma atitude. Deus não vai fazer isso por você. É uma atitude minha e tua, porque a palavra de Deus diz: santificai-vos. A palavra de Deus não está dizendo assim, eu vou santificar vocês. Deus não está falando isso. Deus nos purifica, é diferente de ser santificado. Quando ele fala de purificação, significa que o sangue do Cordeiro desce sobre as nossas vidas e nos purifica de todo pecado, nos habilita a ser a habitação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, sendo habitando em nós, pode fazer a transformação do meu espírito para realmente sermos um verdadeiro adorador diante de Deus. Amém? Amém. Então, tudo dentro da palavra de Deus leva as nossas vidas a ter esta finalidade, sermos um verdadeiro adorador. Você veja que louvores podemos prestar muito a Deus, mas o que Deus está querendo da nossa vida não é que nós prestemos só louvores, Ele está procurando em nós um verdadeiro adorador. Você veja que Deus procura, então não é fácil de nós sermos um verdadeiro adorador. Porque para sermos um verdadeiro adorador, nós precisamos nos enquadrar dentro da palavra de Deus. Amém. É fácil? Não, não é fácil. Por isso nós temos a ajuda do Espírito Santo. Né? João 16, 14, 15, 16, você pode ler, estudar ali a palavra de Deus, você vai entender que o Espírito Santo ele é nosso ajudador. Se é nosso ajudador, significa que eu preciso da ajuda dele para superar todas as situações da minha vida, para que eu possa então ser moldado na minha vida um verdadeiro adorador. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, por isso que o meu espírito, ele precisa ser transformado pela presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Efésios 2:5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, você veja só. O que ele vivifica? A minha carne, eu não estava vivo quando aceitei Jesus? Fisicamente? Eu estava vivo. Mas então eu precisava alguma coisa que morreu no Antigo Testamento, no dia em que Adão e Eva pecou, morreu a minha relação com Deus, o meu espírito estava morto. Mas eu estava vivo fisicamente. Então eu aceito Jesus, e Jesus, então eu sou vivificado juntamente com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz e foi vivificado pelo poder do Espírito Santo, traz ele a vida novamente. Todo mundo que aceita Jesus passa pelo mesmo processo e é vivificado com Cristo. Amém? Então hoje eu posso dizer para vocês que nós somos completos. Porque somos vivos no Espírito e vivos ainda na carne. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Mas agora, o que faz salvar a minha alma diante da morte que eu vou passar? É a minha vida do Espírito. Ela vai validar a minha salvação da minha alma. Se a minha vida espiritual ela não está sendo uma vida de adorador diante de Deus, é muito pouco provável que eu possa passar pela morte e ser salvo por Deus. Porque o que valida diante de Deus é o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida e a presença do Espírito. Um adorador, ele precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse adorador, a sua adoração só é validada diante de Deus se for movida pelo Espírito Santo. Amém? Um adorador que não é movido pelo Espírito Santo, ele não está prestando uma adoração sincera diante de Deus. Mas é uma adoração que pode convencer a multidões
mas não convence ao Deus verdadeiro. Verdade. Isso é algo muito importante para mim e para a tua vida. Que nós podemos representar diante de todo mundo, mas diante de Deus a nossa vida está nua. Deus conhece o nosso interior, conhece a nossa vida, conhece a nossa intenção, conhece a intenção do meu coração quando eu faço qualquer coisa, dentro da igreja e fora da igreja. Amém? Se a minha vida dentro da igreja não coincide com a vida que eu levo fora da igreja, significa que há alguma coisa diferente aí. Agora, se a minha vida não muda e o meu caráter não muda fora da igreja e dentro da igreja, significa que eu estou sendo trabalhado pelo Espírito Santo para ser uma nova criatura. Amém? Amém. Então nós vamos seguir um pouquinho mais à frente. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Lá diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Amém? Amém. Você viu o paralelo que ele fez? Primeira coisa, você veja aqui que eu grifei para vocês no versículo aqui, diz assim, adoramos pelo Espírito, está em letra maiúscula. Amém? Amém. Então, a minha adoração só é válida diante de Deus se ela for movida e direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, ou seja, a minha forma de vida, as minhas atitudes, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo e tudo aquilo que envolve a minha vida natural, ela tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Quando ela está sendo direcionada pelo Espírito Santo, ela está sendo uma vida de adorador. Amém? Amém. Então nós vamos entender uma coisa, irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala assim, que nós somos reconhecidos diante de Deus como filho, porque os filhos de Deus são reconhecidos diante de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito são reconhecidos diante de Deus como filhos de Deus. Então, quando fala guiados pelo Espírito Santo, não significa somente guiados para uma vida eterna. Não é somente guiados quando ele está no termos da igreja, quando estamos aqui reunidos e estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Não. Quando ele fala guiados pelo Espírito Santo, é toda uma vida natural que você vive no seu cotidiano, dentro do seu trabalho, dentro do supermercado, dentro do lugar onde você está. Você tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque cada vez que você é direcionado pelo Espírito Santo, ele vai fazer com que as tuas atitudes glorifiquem a Deus, adorem a Deus. Amém? Muitas vezes perder dentro do cristianismo é ganhar. A palavra de Deus diz que se alguém der um tapa no seu rosto, o que se faz, tem que fazer? Dar outro lado ou revidar? Quando você revida, o que você está fazendo? Não está adorando a Deus. A palavra de Deus diz que se chegaram para Jesus e perguntaram, Senhor, se alguém me pedir para andar com ele 1 milha, o que eu tenho que fazer? Andar 2 milhas. Foi a resposta de Jesus. Por que isso? Porque cada vez que nós naturalmente, aparentemente, nós perdemos alguma coisa, nós estamos ganhando no mundo espiritual. Aleluia. Aquele que quer ser grande diante de Deus, o que ele precisa ser? Tem que ser pequeno. Então você veja que o evangelho, ele é contraditório muitas vezes para nossa mente pequena. Porque nós somos formados de uma maneira e nosso pensamento, nossa mente, a maneira que nós pensamos, ele foi moldado de uma forma que não condiz com a palavra de Deus. Muitas vezes a nossa atitude, elas vão contra a palavra de Deus, porque foi da maneira que nós fomos criados. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ser transformados de dentro para fora, através da presença do Espírito Santo em mim, que vai transformar o Espírito, o meu Espírito, para que as minhas atitudes, no meu caráter, sejam transformadas. Amém. Amém? Não adianta nós queremos transformar a nossa vida de fora para dentro. Não vai dar certo. Nós temos que obedecer o Espírito Santo e a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo naquilo
que o Espírito Santo está moldando e trabalhando na nossa vida. Amém? Então você veja, você entendeu aqui que, né, nós que adoramos pelo Espírito, disse Paulo aos Filipenses. Então eu quero que você abra a tua Bíblia aí, 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 16. 2 de Coríntios capítulo 3 e versículo 16. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Amém? Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Versículo 18. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Amém. Você veja só, nós somos transformados. É impossível, irmãos, nós estarmos na presença do Espírito Santo e não sermos transformados. Uma das coisas, uma das funções do Espírito Santo na Terra hoje, não é somente direcionar a nossa vida para a salvação, mas ele vai direcionar a nossa vida para a salvação, e no decorrer desse caminho, o que vai acontecer com a nossa vida? Ele vai transformando a nossa vida. Ele vai moldando a nossa vida de acordo com aquilo, com o parâmetro de Deus. Amém? Amém. Porque não adianta nós não sermos transformados, nós sermos salvos, mas não transformados. Aí não há transformação. Aí não há salvação. Amém? Quando nós somos salvos por Deus, e somos a habitação do Espírito, imediatamente começa uma transformação na nossa vida. Por exemplo, você já deparou na tua vida que muita coisa que você gostava antes de você ser crente, hoje você fazendo a mesma coisa, você já não se sente bem? É verdade. Ah, mas eu gostava, por exemplo, de ir no karaokê, né? Aí você vai no karaokê hoje, todo feliz, quando canta a primeira música, vem um temor do Espírito Santo no teu coração. Por quê? Porque são hábitos do teu antigo Egito, não é da tua natureza renovada de Deus. E não só isso, irmãos. Por exemplo, eu gostava muito, para não falar uma outra palavra mais forte, mas eu gostava muito de música disco, porque era o mundo em que eu vivia. Mas se eu colocar hoje uma música disco, eu posso escutar ela 2 minutos, de repente perdeu o gosto. Não tem mais aquela coisa. Por quê? Porque você foi transformado algo dentro de você. Amém. Você já não se sente bem, porque existe alguém dentro de você, que habita em você, que vai te mandar: oi, o teu caminho não é esse. Oi, o teu caminho é esse daqui. Aí você se sente mal com aquilo. Atitudes que você tomava quando era nova, né, antes do cristianismo, que você tomar a mesma atitude hoje, você vai, o Espírito Santo, como diz o pastor Luiz Schmitz ali, vai te puxar a orelha. Né? Ele vai falar: oi, você é novo, você é nascido de novo. A tua atitude não pode ser essa. Que é um trabalhar do Espírito Santo no nosso caráter. A principal coisa que o Espírito Santo vai fazer mudar na tua vida é o teu caráter. Um verdadeiro adorador que tem um caráter duro, como Pedro, por exemplo, serviria para ser o guia da igreja naqueles dias? O que ele tinha que passar? Ele passou por um processo, não é verdade? Pedro, ele passou por um processo da moenda de Deus, mas quando você vê a história de Pedro, quando ele começa a sua vida, a sua caminhada com Cristo, e aquela que termina a caminhada com Cristo, você vai ver que é um Pedro totalmente diferente. É verdade. Paulo foi outra pessoa. Paulo era o perseguidor da igreja, depois passou a ser perseguido, porque alguma coisa mudou a chave dentro de Paulo. Porque ele passou de ser perseguidor para ser um adorador. Ele adorava ao Deus que ele perseguia, até ele ter um encontro com Deus. Então, por isso que eu falo sempre para vocês, irmãos, é difícil não entender na minha cabeça pequena uma pessoa que tem um encontro com Deus e que não é transformado no seu caráter. É impossível ver uma pessoa que encontrou Jesus, que fala com Jesus, que ora com Jesus, mas não nasceu de novo. Não tem.
Não tem, irmãos. Uma pessoa que encontra Jesus, por mais que morto que estivesse, ele vai ressuscitar. Porque todo mundo que teve encontro com Jesus, quando ele andou por essa terra, ressuscitou. Sim ou não? Então você entende por que Jesus precisava morrer na cruz primeiro que os dois outros. Porque se os dois outros morressem, antes deles ressuscitariam. Porque era impossível a morte habitar no mesmo lugar, no mesmo ambiente onde Jesus está. Não tem. Então isso vai mudando a minha vida, vai mudando a minha perspectiva de vida, e vai mudando um caráter na minha vida, vai mudando um caráter de acordo com a palavra de Deus, e o caráter tem que ser compatível ao meu mestre. O meu caráter tem que ser assim. É difícil, irmãos? É difícil, mas a palavra diz: santificai-vos. A tua atitude é você que tem que tomar. Sou eu que tenho que tomar. Sou eu que tenho que me corrigir. Sou eu que tenho que olhar para dentro de mim mesmo e nós juntos tomarmos uma decisão de fazermos esta santificação mais suave para o Espírito Santo. Vocês entendem isso, irmãos? Então, por que muitas vezes Deus não recebe o louvor de alguns dentro da igreja? Dentro da igreja, eu estou falando para crente, eu não estou falando para descrente, para crente. Por que muitas vezes, da maneira com que eu chego dentro da igreja, como pastor, e da maneira que eu vivi durante a minha semana, aquilo que eu fiz, aquilo que eu pensei, minhas atitudes, meus pensamentos, vão determinar o tipo de louvor que eu vou apresentar no culto diante de Deus. Amém? Então, se a minha vida vai testificar que eu fui um verdadeiro adorador diante de Deus, não tem empecilho que possa impedir o meu louvor de chegar diante de Deus. E quando o meu louvor chega diante de Deus, o que acontece? O Espírito Santo de Deus desce na minha vida de uma maneira especial. Ele se manifesta na minha vida de uma maneira especial. Eu consigo perceber a presença de Deus na minha vida. Por quê? Porque não tem empecilho no meu louvor. Então nós temos que entender a diferença entre... Agora você está entendendo qual é a diferença de ser um adorador e para ser uma pessoa que apresenta um louvor diante de Deus. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Oh, aleluia. A presença do Espírito Santo aqui em cima está muito boa. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Ali diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu posso comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida? Como? A resposta está no começo do versículo. Não se moldem ao padrão deste mundo. Mas, o que ele está falando? Ele está falando que o Espírito Santo vai me transformar. O que ele está falando? Transformem-se pela renovação da sua mente. Induzidos, levados pelo Espírito Santo, mas a atitude tem que nascer de mim. A atitude tem que nascer de mim. Eu tenho que me apresentar diante dele. Amém? Eu quero buscar primeiro aqui, peraí, deixa eu buscar aqui um outro versículo. Acho que é o versículo número 1. Romanos, capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é, o culto racional de vocês. Irmãos, ele está dizendo aqui, ofereçam em sacrifício vivo. Quando fala de sacrifício, ele está falando de alguma coisa que você precisa fazer. Sim ou não? É verdade. Quando fala de sacrifício, a palavra sacrifício em si, ela é algo simples ou complicado de fazer? Ou difícil de fazer? Quando está falando de sacrifício, é alguma coisa complicada. Você precisa fazer isso. Muitas vezes nós vemos sacrifício em outros lugares, em outras religiões, que as pessoas andam quilômetros em sacrifício. Por que você está fazendo isso? Eu vou até lá porque eu fiz isso, fiz aquilo e eu preciso apresentar esse sacrifício diante de tal fulano. Sim ou não? Sim. É um sacrifício, é algo que vai custar algo de você. E Paulo está falando isso.
E se veja só, a primeira coisa que ele está falando aqui, a primeira coisa que ele está falando é que é oferecer o seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus, que é o seu culto racional, o seu entendimento. Então você precisa entender e a sua mente precisa ser transformada. Então no versículo 2 aqui de Romanos diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então nós temos que, quando o Espírito Santo está trabalhando em nós, o que acontece? A primeira coisa que nós vamos começar a compreender dentro da nossa vida espiritual é a palavra de Deus. Amém? Amém. E o que a palavra de Deus vai gerar em nós? Uma transformação da nossa mente. Quando nós começamos a entender a palavra de Deus, a nossa mente vai ser transformada. Quando a nossa mente é transformada, significa que algo dentro de mim está sendo gerado. O Espírito Santo está gerando alguma coisa que está trazendo o entendimento à minha vida natural, através da palavra de Deus, e que esse entendimento vai moldar a minha vida de acordo com o sacrifício que eu preciso apresentar diante de Deus. Amém? Amém. Então, quando eu começo a viver esta verdade na minha vida, significa que o meu caminho está sendo mais fácil. Porque não adianta você lutar contra o Espírito Santo. Não adianta você lutar contra aquilo que Deus tem direcionado para a tua vida. Fica mais complicado o caminho para a tua vida. Mas quando você começa a deixar que o Espírito Santo comece a transformar o teu interior e a tua mente, através de você deixar ele trabalhar livremente na tua mente, através da palavra de Deus, você vai sendo transformado as tuas atitudes. Porque cada vez que o teu conhecimento, que você vem a entender o conhecimento dentro da palavra de Deus, isso vai mudar alguma coisa dentro de você. Amém? Amém. Vai mudar o teu pensamento, vai mudar a tua atitude, vai mudar como você vê as coisas na tua vida. Então é importante nós entendermos para ter uma vida de adoradores, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ali diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém. Amém? Glória a Deus. Então você veja aqui no finalzinho do versículo dizendo assim: também nós vivamos uma vida nova. Por que uma vida nova? Porque nós fomos sepultados com Cristo quando nós descemos as águas. Amém? Amém. Então o que simboliza isso? Significa o velho homem morreu e você ressuscitou com quem? Com Cristo. Então a tua vida hoje, ela está no centro de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que eu e Cristo somos. Amém? Amém. Amém. E nos dois lados, na vida natural e na vida espiritual. Na vida aqui e no reino celestial. Glória a Deus. Amém? Amém. Deixa eu trazer um outro versículo. Efésios capítulo de número 12, versículo 6. Efésios 2, 6. Eu quero pontuar bem esses versículos para você entender que o mundo espiritual, a vida espiritual, as nossas atitudes, está tudo ligado uma com a outra. Amém. Amém? Então, Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em nós. Sim? Então significa que na terra o Espírito está em nós. No reino celestial nós estamos em Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós com Cristo somos um, seja lá ou seja aqui. Amém. Amém? Porque Ele habita em nós aqui e nós habitamos nele lá. Amém? Há uma diferença entre ser habitado pelo Espírito Santo aqui e nós habitarmos em Cristo lá, nas regiões celestiais. Porque nós vivemos nos dois mundos, amém? Lembram disso? Nós vivemos aqui, mas como o nosso Espírito foi vivificado, ele também habita em outro lugar chamado Reino Celestial. Amém. Amém?
Não vou entrar nesse detalhe, que os irmãos já entenderam um pouco sobre isso há algum tempo atrás. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês é que quando nós ressuscitamos em Cristo, retornamos do batismo, somos ressuscitados com Cristo, ele fala para nós viver uma vida nova. E a palavra de Deus diz que todas as coisas velhas já e as coisas e tudo se fez novo. Então significa uma coisa, irmãos, que nossas atitudes ela tem que estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. As coisas velhas já passaram. A nossa vida tem que ser viver uma novidade de vida. Então, se a novidade é uma coisa nova para nós, e nós nunca vivemos isso, amém? Amém. São coisas novas que vão acontecer a partir de agora na nossa vida, que vai testificar que nós realmente nascemos de novo ou não. A palavra de Deus diz uma coisa: se nós nascemos com Deus, em Deus, e vivemos uma vida de adoradores em Deus, muitas vezes por que muitos de nós, não nós que estamos aqui, mas muitos não permanecem no caminho de Deus? Por que muitos se desviam do caminho? Porque não entenderam que elas precisam doar-se a Deus. Elas precisam ser renovadas por Deus. Elas precisam ser transformadas por Deus. Elas precisam aprender a ser adoradores diante de Deus. E muitas vezes esse transformar do Espírito Santo não é aceito no coração dessas pessoas, que muitas vezes, pela pressão do próprio Espírito, que ele vai gerar em mim, para que eu possa entender a palavra de Deus e ser transformado, né? E eu tomar a atitude de ser transformado por esse Espírito, muitas vezes as pessoas deixam de vir à igreja, porque elas não querem deixar para trás as suas vidas, mas elas também não querem deixar a vida de Deus para trás. Só que para Deus é uma coisa: se você vive em Deus, no Espírito de Deus, na presença de Deus, você vai ser direcionado a sempre deixar aquelas coisas para trás. Paulo disse, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém? Amém. Então nós temos que deixar as nossas cargas em Cristo, deixar as nossas dificuldades em Cristo, deixar a nossa vida passada em Cristo. Embora ela faça parte da nossa vida, da nossa memória, mas ela não pode governar a minha vida hoje. As coisas passadas do meu passado não podem governar a minha vida hoje, porque eu sou governado pelo Espírito de Deus. Sim ou não? Sim, é verdade. Amém? Amém. E eu não posso ser governado pelas circunstâncias que acontecem ao meu redor. Amém? Amém. Tudo aquilo que acontece ao meu redor, não posso ser governado por elas. Tenho que ser governado pelo Espírito Santo. É coisa ruim? Amém. Deus tem um propósito para isso. É coisa boa? Amém. Deus tem um propósito para isso também. Amém? Amém. De todas as coisas que acontecem na minha e na tua vida, Deus vai trabalhar e vai eliminar alguma coisa que Ele não quer na tua vida. Amém. Amém? Ah, mas aconteceu, eu fiquei doente. Deus não me abençoou. Não, Deus tem um propósito nessa vida, na tua vida, você passar por isso. Quando você passa por isso, você vai entender: meu Deus, se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não estaria no lugar onde eu estou. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria o entendimento que eu tenho hoje do mundo espiritual. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria uma intimidade com Deus, porque Deus não ia se revelar como o meu provedor, como aquele que cura, aquele que sara, aquele que transforma. Muitas vezes nós queremos todas as coisas de graça sobre a nossa vida. A única coisa de graça que nós temos dentro da palavra de Deus e é carimbada para nós é a salvação. Amém. A salvação é de graça, porque foi por aquilo que Ele fez. Mas a transformação da minha vida, das minhas atitudes, da minha decisão de viver uma vida em Deus, em sacrifício, é uma decisão minha, é uma decisão tua. Não é do vizinho que está do teu lado, não é da sua esposa, não é do seu marido, é tua. Você com Deus. Amém? Por isso que nós devemos entender essas coisas no diante de Deus. Porque o verdadeiro adorador, quando começa a entender que a sua vida é particular, a sua vida espiritual é uma vida independente de qualquer um que esteja ao meu lado. A minha vida de intimidade com Deus é minha e de Deus. A palavra de Deus diz que quando você orar, você precisa fazer o quê? Entra no seu quarto e fecha a porta. O que ele está tentando dizer para você? É independente da tua esposa, é independente do teu esposo. Você fecha a tua porta e vai na intimidade de você e Deus. Verdade. Amém? Amém.
E quando nós fazemos isso, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre a tua vida. Porque ele está vendo uma atitude que foi transformada na tua vida, que transformou a tua atitude. Porque veio um conhecimento, o que dá um conhecimento na vida do cristão? Conhecereis a verdade o quê? Nos libertará. Amém? E quando nós somos libertados, o que nós somos libertados de quê? Da nossa mente pequena. Nós somos libertados da mentira. Nós somos libertados do engano. A venda em muitas coisas que nós não entendemos ainda não foi tirada. Como escama nos nossos olhos, ela foi tirada, vai sendo tirada uma a uma. E cada vez que sai uma escama nos nossos olhos, nós podemos compreender algo de Deus na minha vida espiritual. Amém? Amém. Por isso que nós temos que entender essas coisas, se mover de Deus na nossa vida, irmãos. A palavra de Deus ela é tão poderosa, quando nós começamos a entender e o Espírito Santo começa a ligar versículos e mostrar-nos a grandeza que é o mover do Espírito de Deus, a presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Ele trabalhando cada dia mais e mais na nossa vida, para que nós possamos ser igual a Cristo. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Então nós temos que entender isso, irmãos. Verdadeira adoração diante de Deus, ela não vem de louvores bonitos. Não adianta nós termos um louvores bonito, chamativo, né? Que muitas vezes toca o nosso coração, toca a nossa vida. O importante é você entender que esse louvor ela não precisa tocar o nosso coração, ela precisa tocar o coração de Deus. Amém. Aleluia. E qual é o caminho para que esse louvor que eu estou apresentando hoje diante de Deus possa chegar ao coração de Deus? É a minha vida de adorador. Será que eu estou adorando a Deus com tudo que tenho, com tudo que sou e com tudo que eu faço? Será? Se você tem uma vida de verdadeiro adorador, querido, qualquer louvor que você pode colocar diante da tua vida, diante de você pode cantar na tua casa, seja um louvor de 30 anos atrás, ou seja um louvor atual, isso vai chegar ao trono de Deus. Amém. Porque o que vai validar a entrada desse louvor diante do trono de Deus é a tua vida de adoração. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, quando nós estamos adorando a Deus com a nossa vida, querido, você pode vir para a igreja, levantar a tua voz, cantar o louvor, que esse louvor está sendo recebido pelo nosso Deus. Amém? Amém. Precisamos ser verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Né? Amém. Vamos começar a buscar esta verdadeira adoração, né? Para que nós possamos apresentar um verdadeiro louvor diante de Deus, para que esse louvor não tenha empecilhos, não tenha barreiras, e nós possamos chegar aqui, todos nós, juntos, apresentarmos um louvor que seja agradável a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós possamos então começar a entender a intimidade que nós vamos ter se nós começarmos a transformar a nossa vida. Se nós começarmos a transformar a nossa vida, o que vai acontecer? Nós somos, não somente a nossa vida é transformada, mas tudo aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida vai começar a manifestar sobre a nossa vida. Glória a Todos os Deus. teus sonhos, tudo aquilo que você precisa, que você necessita diante de Deus, Deus vai começar a agregar na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E isso não é mentira, é uma verdade. É uma palavra de verdade para a nossa vida. Só que as coisas só vão ser acrescentadas na nossa vida se a nossa vida for uma vida de adorador Amém. diante de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, nessa noite. Eu creio que a palavra de Deus tem falado com todos nós, tem tocado o nosso coração, tem nos direcionado e nos mostrado, né, qual é o fundamento do louvor. Amém? Amém. Qual é a base, o fundamento do louvor, do verdadeiro louvor diante de Deus? É a nossa vida de adoração, de adorador diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, eu quero colocar na tua igreja, Deus, nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero que, Senhor amado, te pedir algo nessa noite. Pai amado, que os teus anjos, Senhor amado, acampem ao redor de cada um de nós. Pai amado, que a tua palavra que foi ministrada ao coração do teu povo nessa noite, Deus, não seja roubada, Senhor amado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Não seja ela distorcida, ó Deus,
ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, mas que ela possa cair no nosso coração conforme a tua presença, conforme a tua vontade. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca a tua igreja debaixo das tuas mãos. Protege, Senhor amado, a cada um de nós, ó Deus. Coloca as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um de nós, ó Deus. Cobre-nos, Senhor amado, com as tuas mãos poderosas, ó Pai. Cuida, livre, guarda o coração e a mente dos teus filhos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua graça, o teu amor e a tua infinita misericórdia, ó Deus, esteja conosco, Deus amado, e as tuas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre a tua igreja, não só agora, mas para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus.